Então, temos a necessidade de multiplicação de discípulos. Porque quando a igreja começou, os discípulos se multiplicavam. Multiplicava o número dos discípulos. Toda vez que o Novo Testamento vai dizer que a igreja estava crescendo, ela diz dessa forma: multiplicava. Sempre atrelado aos discípulos. Estão vendo aí? Então o autor meio que se apresenta nesse primeiro capítulo, como que surgiu isso na vida dele, porque ele queria ser discipulado por alguém e não tinha na igreja onde ele converteu alguém designado, preparado, treinado, disponível para caminhar com ele e ensinar a Bíblia, a igreja e todas as coisas que ele precisava aprender para ser um bom cristão. Então ele viu aí uma necessidade que a igreja tinha. Eu quero aprender e não tem ninguém para me ensinar. Então eu vou começar a aprender para ensinar. E se não tem ninguém, eu serei essa pessoa. Eu acho isso uma ótima atitude, que é o fato de quando a gente identificar um problema, a gente se colocar como solução do problema. Né? Porque todos os problemas a gente sabe, né? A gente tem uma lista de problemas. O que nos falta são soluções. Então, às vezes, nós, como igreja, apontamos um problema e apontar o problema não o soluciona. Se eu disser, está sujo aqui, não ficou limpo só porque eu falei que está sujo. Às vezes a gente tem essa sensação, né? Se eu falar que está sujo, vai ficar limpo. Não, irmão, não vai. A única coisa é que ao invés de um problema, agora teremos dois. Teremos a sujeira e a maledicência. Então, como é que resolve o problema? Vou atrás de uma vassoura, vou atrás de um pano e vamos limpar, né? Então, olha só o que é que Deus pode fazer quando um crente sincero se coloca como possível solução para o problema que ele mesmo identificou. O cara, jovem, universitário, recém-convertido, só queria aprender mais de Deus e da Bíblia. Como não tinha ninguém para ensinar ele, ele falou, então eu vou ser essa pessoa. Eu vou correr atrás de aprender e tudo que eu aprender eu vou buscar alguém para ensinar. E nessa de buscar alguém para ensinar, nasceu um ministério chamado Navegadores, lá nos Estados Unidos, há 70 anos atrás. Isso aqui aconteceu na década de 50. Então, milhares e milhares de pessoas passaram por esse estilo de vida, por esse programa, por essa proposta de viver uma vida sendo discipulado e discipulando alguém. Então, olha o poder que tem quando um crente identifica um problema e decide se colocar como possível solução daquele problema. Ele achou que ele ia discipular uma meia dúzia de pessoas. Acabou nascendo ali um ministério que abençoou várias igrejas, vários pastores e milhares de cristãos. Então, nesse capítulo, eu acho que o mais importante é a gente se lembrar que uma coisa é fazer discípulo, que está certo. Outra coisa é multiplicar discípulos, que é o ideal. Então, quando eu ensino alguém, enquanto convivo com esse alguém, ensino o que eu sei da Bíblia, de Deus, da igreja, do reino, eu estou fazendo um discípulo. Tá certo? Quando eu estou discipulando alguém e dou a esse alguém motivação, instrução, orientação,
treinamento, ferramentas e condição dessa pessoa fazer com outro, aí eu estou multiplicando discípulos. Essa é a diferença. Quando a gente faz discípulo, o processo termina naquele que está sendo discipulado por nós. Quando a gente foca em multiplicar discípulos, o processo não termina, a gente perde o controle de onde ele vai parar. Porque se eu dou condição àquela pessoa de fazer com outro, e o outro com outro, e com outro, e com outro, a gente perde o controle. Vai saber onde isso vai parar. Então, essa primeira lição, eu acho que pode ser resumida dessa forma. Porque temos a necessidade de multiplicar discípulos e não somente de fazer discípulos. Porque se a gente não faz discípulo, a igreja acaba na gente. Se a gente faz discípulo, a igreja acaba na próxima geração. Mas a igreja só vai continuar como Deus quer se a gente multiplicar discípulos. Exemplos bíblicos. Então, vimos aí como que Jesus chamou os discípulos, como que Jesus começou um processo de discipulado com aqueles 12 homens. Então, vimos aí alguns aspectos desse chamado, desse discipulado, olhando para Jesus como o maior modelo de todos. E aí, nessa lição número 2, eu acho que esses últimos exemplos aqui são o ponto alto dessa lição, né? Como Moisés fez com Josué, como Davi fez com todos os valentes que vieram a ajudá-lo naquele momento ali em Hebrom, como Elias fez com Eliseu, como Jesus fez com os 12 e como Paulo fez com Timóteo. Então a gente encontra aqui 5 exemplos de discipulado na Escritura. Moisés com Josué, Davi com os valentes, Elias com Eliseu, Jesus com os 12 e Paulo com Timóteo. Qual é o nosso foco nessa lição? Olhar para esses exemplos e buscar aquilo que todos eles têm em comum. Porque às vezes o Moisés fez um negócio com Josué que só funcionou porque foi com Josué. Se Paulo tivesse feito aquela mesma coisa com Timóteo, talvez não funcionaria, porque era uma outra época, era uma outra cultura, era um outro contexto. Então, como é que a gente extrai das Escrituras os princípios? Porque o método, ele funciona num determinado tempo, contexto, cultura. Um princípio, ele funciona em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer contexto. Então, quando a gente vai para a Bíblia para buscar o como fazer, porque a gente sabe o que fazer, multiplicar discípulos. Como fazer? Aí a gente vai para a Bíblia para responder essa pergunta. Então, a gente precisa, ao olhar esses exemplos da Bíblia, não focar no método que o Moisés usou, que o Davi usou, que o Elias, o Jesus, ou que Paulo usou. Lembra que eu falei? Qual era o método de Paulo? Chegava numa cidade e ia na sinagoga. Aí eu quero ser bíblico, então eu vou fazer como Paulo. Como que evangeliza? Vai numa sinagoga. Não funciona mais. Então, qual é o princípio de Paulo ir na sinagoga? Ele buscava um lugar onde ele tinha mais conteúdo para falar, onde ele tinha mais relevância para conversar. Ele dominava todos os assuntos do judaísmo. Então, qual é o lugar mais relevante para o Paulo começar a evangelização? Numa sinagoga. Mas eu não sei nada de judaísmo. Quase não tem sinagoga. Aliás, não tem sinagoga na zona leste de São Paulo. Se eu tiver que fazer igual o Paulo, eu não vou evangelizar ninguém. Então, eu não preciso olhar para o método de Paulo. Eu preciso olhar para o princípio de Paulo. Qual é o princípio de Paulo? A evangelização é mais eficaz quando eu estou num contexto onde eu domino mais o assunto.
Eu vou ter mais conversa, porque evangelização é através de conversa. Se eu não tenho um assunto para conversar, como é que evangeliza? Então, existem alguns princípios que o Moisés usou, o Davi usou, o Elias usou, Jesus usou e Paulo usou, e se a gente usar, vai funcionar. O que eu acho mais pertinente para a gente revisar é o princípio da convivência. Convivência, o autor chama de associação, porque quando você se une a uma pessoa para um propósito, o gringo chama de que você se associou. A tradução ao pé da letra ficou associação, por isso que eu botei barra convivência, porque é isso que é o princípio. Quando Moisés chamou Josué, não chamou ele para uma sala, não chamou ele para um evento, não chamou ele para ver um não, chamou para conviver com ele. Olha, vem me ajudar nisso, vem aqui para a guerra comigo, agora vai lá você que eu vou ficar daqui de cima. E, entendeu? Davi conviveu com aqueles caras, guerreou ali ao lado deles. O Elias, quando passou lá e o Eliseu estava arando com aqueles bois a terra do seu pai, o Elias não falou: ei, vamos ali sentar que eu tenho um conteúdo para te passar, porque você vai ser o profeta que vai me suceder. Não, Elias passou lá e falou: larga esses boi e vamos comigo. E o Eliseu foi atrás dele. E eles conviveram. E assim o Elias ensinou o Eliseu o ofício da profecia. Jesus, da mesma forma, não chamou para uma sinagoga, não chamou para o templo, não chamou para vem comigo. Ok? Paulo, da mesma forma, vem comigo, vamos embora, vamos juntos. E na caminhada, no processo, na convivência, a gente vai aprendendo, ensinando e fazendo o que tem que ser feito. Fazendo discípulos na igreja primitiva. Como é que isso começou a acontecer? Então, temos aí algumas palavras-chave para decifrar como é que esse negócio começou. Então, esse negócio começou porque alguns perseveraram. Esse negócio começou porque alguns ensinaram. Esse negócio começou porque tinha gente convivendo, comendo juntos. Tinha comida, tinha oração, tinha temor, tinha sinais. Deus demonstrava de forma evidente que Ele estava operando naquele negócio. Eles eram comuns, eles tinham tudo em comum. Então, no templo, nas casas, né? Lembra das duas asas que a gente só vai conseguir decolar se a gente estiver bem equilibrado com essas asas. Tinha alegria, singeleza, simpatia, e o Senhor acrescentava os que eram salvos. Então aqui está tudo que a gente precisa fazer para ser uma igreja conforme Jesus quer. Então começou em Jerusalém, espalhou para a Judéia, Samaria e depois foi embora. Perderam o controle porque foram multiplicando discípulos até que chegou no Itaim Paulista. Então a gente viu algumas coisas interessantes, principalmente aquela questão da diferença da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia, né? Fica muito claro que Jerusalém fez discípulos e Antioquia multiplicou discípulos. A PIB de Jerusalém não plantou nenhuma igreja. PIB de Jerusalém, né? Estou brincando, mas a igreja de Jerusalém não plantou outra igreja. Eles fugiram para a Judéia para não morrer. Depois fugiu para Samaria para não morrer. Mas quais igrejas foram plantadas na Judéia ou em Samaria? Nenhuma. A de Antioquia é que enviou Barnabé e Saulo
E aí começou a multiplicação de discípulos e a plantação de igrejas. Depois teve a segunda viagem, onde agora já Paulo, né, porque se apresentando aos gentios, enquanto ele está em Antioquia, ele ainda é Saulo. Aí quando ele vai para os gentios, ele usa a cidadania romana e usa o nome grego, mas né, ele não era Saulo, virou Paulo, depois se converteu. Quando ele está num contexto judaico, ele é Saulo. Quando ele está num contexto gentio, ele é Paulo. Tanto que no capítulo 13, quando ele vai fazer missões, ele já é líder na igreja de Antioquia e o texto ainda chama ele de Saulo. Então, aí ele não quer levar o João Marcos, o Barnabé cuida dele, ele pega o Silas e vai, e aí depois Timóteo vai junto, Lucas vai junto, e aí vai embora. Então, é a igreja de Antioquia que multiplica discípulos. Essa igreja aqui, se a gente puxar a árvore genealógica dela, ela é filha de São Miguel, que é filha, não sei se da Penha ou do Brás, que é filha do não sei qual, que é filha de Salvador, do Rio, da de Santos, que é filha de alguma lá do sul dos Estados Unidos, que é filha de alguma lá na Europa, que é filha de alguma que Paulo plantou. Todas as igrejas formadas de gentios são netas da igreja de Antioquia. Já parou para pensar nisso? Nós não fomos plantados pela igreja de Jerusalém. Nós estamos no Itaim Paulista por causa da igreja de Antioquia. Tcharam! Tá vendo? Então, ó, esse negócio é feito de gente. Busquei um homem e não achei. Aqui nesse contexto, Deus está usando Ezequiel para falar da Babilônia. Eu permiti que vocês sofressem o exílio na Babilônia porque eu busquei alguém para usar e não achei ninguém. E agora eu estou olhando para vocês na Babilônia, estou buscando alguém para usar e não estou achando ninguém. Por isso que vai ficar na Babilônia 70 anos. Fiquem tranquilos. Aí chega no 26, ele termina de matar uma paulada, que no 18 ele começa a bater, né? Ele, que eu digo, é Deus. Começa a bater no 18 e vai até o 26. No 26 ele fecha a tampa do caixão e acabou para vocês. Aí quando o povo já estava morto, tipo, já era, acabou para nós. Aí no 27 ele diz, mas o Espírito vai soprar e esse monte de vale de ossos secos, tudo morto por causa do juízo, aí o Espírito vai soprar e vai voltar a ser um grande exército. Aí já está falando da reconstrução de Jerusalém. Então, queridos, eu não sei você, mas eu não gostaria que Deus olhasse para a minha geração e dissesse que está querendo continuar a obra e não está encontrando ninguém. Muitos frequentadores, mas poucos ceifeiros, né? Muitos membros de igreja, mas poucos discípulos. Então eu não gostaria não que Deus olhasse a minha geração e dissesse, olha, estou olhando aí, mas dá para aproveitar ninguém. Pois não, Ricardo? Eu não ouvi. O texto? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Isso aqui tem dois detalhes. Primeiro, é um texto profético, então ele é cheio de símbolos, de linguagem metafórica. E segundo, que tem o hebraísmo, que é o jeito do hebreu falar algumas coisas. Então, por exemplo, o hebreu não fala, ai que susto, ele fala, carros de Israel e os seus cavaleiros. É o jeito dele demonstrar que ele tomou um susto, entendeu?
ele não usa, por exemplo, superlativo. Ele não fala santíssimo, ele fala santo, santo, santo. Quando ele repete 3 vezes, ele está superlativizando um conceito. Então, isso faz parte do hebraísmo, o jeito peculiar do hebreu falar. Então, sendo um texto profético, não é literal isso aqui. É um texto simbólico. E, como parte do hebraísmo, tapar o muro, ou, porque são expressões sinônimas, tapar o muro ou se colocar na brecha. A ideia é isso aqui, ó. Vem aqui 2 pessoas, por favor. Não, você fez a pergunta, você pode ficar aí só recebendo a resposta. Obrigado. Nosso missionário com a sua filha querida, veterinária. Aliás, veterinários, né? Isso. Então, olha só. Fica aqui do lado um do outro aqui vocês e deixa aqui, ó, uma brecha, ok? Tem uma brecha aqui, ó. Por essa brecha você consegue ver o pano lá atrás. Sim ou não? Então, quando o muro de uma cidade, porque todas as cidades eram protegidas pelos muros. Quando o muro de uma cidade tinha uma brecha, é por ali que o inimigo entra. Então, tapar a brecha ou se colocar no muro quer dizer, enquanto não consertar o buraco, eu vou estar aqui para proteger a minha cidade. Deu para entender? Então, o que é que isso quer dizer na profecia? O muro de Jerusalém está aberto, eu preciso de alguém para voltar lá e fechar, mas não encontrei ninguém. Numa linguagem metafórica, Deus está dizendo, eu quero fazer a obra e reconstruir, mas vocês não estão me ajudando. Obrigado. Não ouvi. Isso, perfeito, Ricardo. O Ricardo é inteligente demais, é muito fácil discipular ele. E o que ele disse foi, nunca teve ninguém que tapasse o muro e quem tapou de fato foi Jesus. Então, a gente conversou domingo passado sobre isso. O que é que Deus nos chamou para fazer? Para fazer coisas, né? Organizar eventos, mexer com cadeira, com caixa de som, com microfone, com mesa, com não sei o quê. Deus nos chamou para fazer pessoas. Deus nos chamou para fazer as coisas sem as pessoas, para fazer as pessoas sem as coisas. Essa relação entre coisas e pessoas precisa estar bem definida na nossa cabeça, senão a gente não consegue ser eficiente no discipulado. Então, as coisas são importantes. Esse microfone é uma coisa, estou chamando de coisa aqui, qualquer objeto que não seja uma pessoa. Então, esse microfone é uma coisa. Essa coisa só faz sentido no reino de Deus se ela estiver sendo usada para edificar uma pessoa. Então, vocês podem ouvir melhor a minha voz, porque eu estou usando esse microfone. O pessoal que está em casa só está ouvindo a minha voz por causa do microfone. Porque se eu falar sem o microfone, vocês podem chegar mais perto e podem ouvir. Mas os nossos 40 e tantos irmãos que estão aí online agora, mais os... né, nossas aulas têm dado entre 400, 500, 600 visualizações. Como é que essas centenas de pessoas iam receber essa aula sem essa coisa? Então, a gente precisa usar as coisas, tá? Para edificar, para abençoar, para discipular as pessoas. Uma coisa que não é usada para uma pessoa não é digna de permanecer entre nós. Ou as coisas são meios pelos quais a gente vai alcançar as pessoas, ou a gente não vai comprar essas coisas, não vai manter essas coisas, não vai investir tempo nem dinheiro nessas coisas. Por quê? Porque as coisas sem as pessoas não fazem sentido para nós. E toda vez que eu tiver que escolher entre uma coisa e uma pessoa, a pessoa é sempre mais importante.
Só que, infelizmente, ao longo do tempo, a igreja foi sendo coisificada. A gente foi colocando as coisas no mesmo degrau das pessoas. Então, a gente, às vezes, está disposto a perder uma pessoa para não estragar uma coisa. Eu tive uma conversa uma vez, muito difícil. Aliás, pastorear é a arte de ter conversas difíceis. Porque eu fui acionado para colocar um cadeado na cozinha. Porque algumas pessoas estavam usando as coisas da cozinha da igreja e algumas coisas estragaram. E aí o pedido era: vamos colocar um cadeado para ninguém mexer nas coisas. Aí eu pensei, mas foi quem, né? Quem que mexeu nas coisas? Foram algumas pessoas. E elas usaram essas coisas para quê? Não, para fazer comida e alimentar pessoas. Então, o que é melhor? A gente proteger as coisas com um cadeado ou comprar novamente aquelas coisas que estragaram para continuar alimentando as pessoas? Instruir a usar corretamente. Mas como nem sempre acontece, e também acontecem acidentes, ou, como é que chama? Falta de perícia, né? Imperícia no uso. Eu, por exemplo, eu estrago coisa direto na cozinha. Por quê? Porque eu não sei mexer direito nas coisas ali. Entendeu? Às vezes nem é por querer, por mau uso, às vezes acidente mesmo acontece. Escorregou, plá, caiu, quebrou o prato. Entendeu? Então, o que a gente faz? Então proíbe as pessoas de usarem os pratos? Não, a gente compra outro prato. Entendeu? Por quê? Porque prato a gente compra outros, mas pessoas não compram outras. Se a gente perder aquela pessoa, pode até vir outra pessoa, mas aquela a gente não consegue mais. Então, as coisas são importantes, necessárias, somente quando são usadas para as pessoas. E toda vez que a gente tiver que decidir entre uma coisa e uma pessoa, a pessoa tem prioridade. Por exemplo, uma criança sentar ali na bateria e começar a bater. Qual o risco? Estragar. É caro? Qualquer coisa ali é cara. Mas isso não me dá o direito de maltratar aquela pessoa que está ali. Por quê? Porque a igreja não é bateria, a igreja é gente. A igreja existiu sem bateria 1970 anos. Portanto, a igreja não depende de bateria, mas aquele menino, dependendo da forma como eu chego nele, eu perco aquele menino pro resto da vida. E aí a igreja perdeu. Então, essa conversa sobre discipulado é uma conversa que coloca as pessoas no protagonismo. E é isso que o autor está trazendo aqui. São pessoas ajudando pessoas. E as coisas só merecem entrar no processo se ajudar uma pessoa a outra. Então, vamos comprar uma panela? Não sei. Para que a panela? Não, porque uma pessoa vai usar a panela para alimentar uma outra pessoa. Então se tem uma pessoa no início do processo e outra pessoa no final do processo, para no meio a necessidade da panela, sim, vamos comprar a panela. Mas o nosso objetivo não é a panela, porque a gente não é restaurante. O nosso objetivo é a pessoa que será servida pela panela. O vizinho instalou um sistema automático de irrigação. Essa história é maravilhosa. Ele diz que ele comprou uma casa e tinha um gramado na frente, e o vizinho da casa ao lado, com o mesmo gramado, ele regava manualmente a grama todos os dias. E o vizinho comprou um sistema de irrigação automático.
espalhou lá umas mangueirinhas no gramado, e o temporizador lá, de tempos em tempos, ligava a água e molhava a grama por igual. Ele falou que um tempo depois, a grama dele estava toda verde, bonita, e a do vizinho estava toda amarela, queimada. Por quê? Porque não dá para fazer discípulo no automático ou no atacado. Fazer uma receita e botar todo mundo dentro dessa receita. Ó, você passa aqui, pronto, saiu o discípulo. Agora vem você, passa aqui dentro, saiu o discípulo. Agora vem o outro. Não tem como. Por quê? Porque cada pessoa tem sua necessidade, sua limitação, os seus detalhes, o seu contexto, os seus traumas, seus medos, tudo diferente. Tem que ser individual. Então, um gramado não bate sol igual em todos os pontos do gramado. Então, na parte que bate mais sol, tem que botar mais água. Não tem formigueiro em todos os pontos do gramado. Às vezes tem formiga só nesse canto aqui. Então, o que ele tirou de lição desse gramado do vizinho? O vizinho tentou criar um sistema padrão para cuidar da grama. E esse sistema se mostrou ineficiente. Por quê? Porque para cuidar de grama tem que ser individualmente, diariamente. Você olhando para ver onde precisa de mais água, onde precisa limpar. Né? É Deus quem faz a obra, mas Ele usa pessoas. Por algum motivo, Deus escolheu isso. Aí a gente fez essa pergunta, que deixou alguns em crise, mas não tem aqui uma resposta certa. Apenas o fato de que a nossa resposta vai revelar, né, o que a gente pensa sobre discipulado. Então, o que a gente prefere? 100 pessoas comprometidas 90%? Ou a gente prefere 10 pessoas comprometidas 100%? Então, essa resposta vai determinar quanta energia a gente deve dedicar nesse processo. Então, o processo na formação de discípulos, que é de fato a aula de hoje. Olha o que diz o texto de Colossenses 2. Assim como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a você, crescendo em ações de graças. Não sei se você reparou, mas todos os verbos aqui estão dando a ideia de continuidade da coisa. Vocês receberam, então continuem, crescendo, né? O gerúndio. O discipulado é um negócio que não acaba nunca. Não acaba nunca. A igreja perdeu o seu poder de discipulado quando ela achou que o discipulado acabava em algum momento da vida. Olha, se você receber esse conteúdo, se você souber dar essas respostas e frequentar esses eventos, pronto, você já está um discípulo feito e terminado. Quando a gente achou que o discipulado termina, foi quando a gente começou a perder o nosso poder de discipular. Porque não termina. Não termina nunca. Então, a ilustração da fábrica de calçados. Temos uma fábrica de calçados. Entra dinheiro para comprar a matéria-prima e pagar a mão de obra. Muita gente trabalha várias horas e quando chega lá no final do processo, não tem nenhum sapato pronto. Imagine essa situação. Você recebeu uma herança, fala amém aí, irmão, de milhões de dólares. Ai, glória a Deus agora. Aí você decidiu investir alguns desses seus milhões de dólares
comprando uma fábrica de sapato. Aí você botou ali os milhões. Aí você comprou a matéria-prima, couro e borracha, para fazer o sapato. Aí você contratou centenas de funcionários, pagou o salário de centenas de funcionários. Quando chegou no final do mês, você não tinha nenhum sapato para vender. Aí você convidou vários vendedores de sapato, oferecendo uma porcentagem nas vendas dos sapatos. Aí chegou a data, tem uma fila de vendedor querendo vender os seus sapatos e você não tem nenhum sapato para vender. A pergunta é: você continuaria colocando dinheiro nessa fábrica? Porque aí você foi lá conferir e sabe o que aconteceu? Todo o couro foi estragado porque o pessoal não sabia usar a máquina e estragou o couro. Toda a borracha para fazer a sola do sapato foi derretida porque alguém aqueceu demais lá o negócio e derreteu tudo. Ou seja, tinha matéria-prima e tinha funcionários. Tinha tudo que precisava, mas no final do processo tudo se perdeu e não tinha nenhum sapato. Qual é a solução? Você, como dono dessa fábrica, pagou milhões para comprar, milhões em material, milhões em mão de obra, e no final do processo você está com a fila de vendedor, querendo encher caminhão de sapato, e você não tem um sapato para vender. O que é que você faz? Treina os funcionários. Mas o que você pode fazer? Já ficou no prejuízo. O empresário, né? No caso é a senhora que recebeu herança e comprou a fábrica de sapato. A senhora está no prejuízo, milhões de dólares. O que a senhora faz agora? Ir para outro lado. Que lado? Mexer com outra coisa na vida. Alguma coisa que dá lucro para ver se consegue recuperar o prejuízo. E aí? O próprio dono não sai de fazer sapato, ele só botou o dinheiro. Mas ele quer um retorno, porque ele investiu. Quem é o dono dessa fábrica? É Jesus. Dinheiro é o preço que ele pagou para juntar nós como igreja. Chamou a gente para trabalhar para ele. O que ele espera no final? Sapato. Discípulos. O que nós estamos entregando para ele? Um hall de membros. Centenas de frequentadores de eventos. Mas ele quer couro e borracha ou ele quer sapato? Pronto. Olha, a gente não conseguiu fazer os sapatos, mas todo o couro que o senhor comprou está aqui, meio estragado, talvez dá para aproveitar, e toda a borracha que o senhor comprou para fazer sola está aqui. Olha, não perdemos nada. Tá, mas eu não quero o material, eu já comprei o material, eu quero é o sapato. A fábrica de sapato existe para fazer sapato. A igreja existe para fazer, aí a gente botou, eventos. Aí eu imagino o dono da fábrica olhando e falando, mas não é fábrica de evento. Eu não mandei vocês fazer evento. Mandei vocês fazer discípulos. O que o proprietário deveria fazer num caso assim? Ter um infarte, né? Ficar zangado, mandar todo mundo embora, descobrir onde está o problema. Poderia fazer todas essas coisas, afinal a razão da existência da fábrica é produzir calçados. O proprietário quer que seu investimento tenha resultados. Por isso a fábrica deveria ser assim. Bota dinheiro, horas trabalhadas e o que é que sai? Sai sapato. Agora coloque uma cruz no alto da fábrica
e transforme-a numa igreja. A sua igreja, PIB Itaim. Existe ali muita atividade. Todos trabalham com ardor. O orçamento para esse ano é maior do que o do ano passado. A igreja tem bastante atividade. O alvo não é produzir sapatos, mas discípulos. E aí o diagrama seria assim. A gente bota dinheiro, a gente trabalha igual uns doidos. Gente, o que essas mulheres fizeram aqui ontem é um negócio que nós vamos viver 4 vidas e não vamos conseguir fazer o que elas fizeram aqui ontem. Que é isso, deu quase 700 pessoas aqui ontem, porque só de mulher foi 500 e tanta, mais os homens, mais um monte de gente, menino e marido, e meu Deus do céu. E todo mundo sentou, todo mundo assistiu a peça, todo mundo comeu, todo mundo, meu Deus do céu. Quanto dinheiro! Foram 2.400 almôndegas, feitas manualmente, uma a uma. Quanto custou a carne dessas almôndegas? Quantas horas trabalharam? Se a gente tivesse que pagar as irmãs que fizeram de forma voluntária, triplicava o preço do evento. Botamos dinheiro, botamos muitas horas trabalhadas. A Nadir tem 1 mês que está trabalhando igual uma doida. Um monte de gente ajudando, chegando aqui 5 horas da manhã. Semana inteira essa cozinha não parou 1 minuto. Aí a pergunta é, depois desse evento de ontem, daqui a 1 ano, teremos uma mulher sentada aqui, sendo discipulada, fruto do que foi feito? Estão entendendo onde está o ponto da conversa? Não está errado fazer almôndega. Estava uma delícia. Não é errado encher uma igreja com 700 pessoas. Não é errado, a pergunta é, foi isso que ele mandou a gente fazer? Porque se não produz discípulos, não está fazendo o que ele mandou fazer. E aí, qual é a nossa conscientização? Vale mesmo a pena continuar botando dinheiro, continuar botando trabalho, 5 da manhã até 3 da tarde, dentro daquela cozinha, trabalhando igual um doido, para no final o resultado ser nada? Eu não estou dizendo que o resultado do evento de ontem vai ser nada. Daqui a 1 ano a gente pode saber. O que eu estou colocando, que o autor já perguntava lá em 1950. Porque na igreja dele ele viu isso. Dinheiro e trabalho, dinheiro e trabalho, dinheiro e trabalho. Vamos ver o resultado? Nada. Aí a pergunta é, vamos continuar colocando dinheiro e colocando trabalho numa fábrica que não está produzindo sapato? Cada um daria uma resposta se fosse dono da fábrica. Eu comprei a fábrica, eu comprei o couro, eu comprei a borracha, eu paguei os funcionários e no final eu não tinha sapato nenhum. Cada um vai dar uma resposta do que fazer. Eu vou vender essa fábrica, eu vou abrir mão do prejuízo e vou curtir minha vida lá em Miami. Cada um dá uma resposta. Vou treinar o funcionário, vou demitir os funcionários, Agora, ninguém daria essa resposta. Eu vou botar mais dinheiro e mais funcionário. Ninguém faria isso. Eu já botei o dinheiro, comprei as máquinas todas, o galpão, eu comprei o melhor material, eu paguei para os funcionários trabalharem. Ninguém, gente, em sã consciência, em nome de Jesus,
Ninguém continuaria botando dinheiro numa fábrica que não sai sapato. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Igreja é fábrica de quê? De quê? Como a gente afere se ele teve o resultado que a gente espera? A pergunta do Ricardo é: como que a gente afere se deu resultado ou não? É o que eu acabei de falar, daqui a 1 ano. Se daqui a 1 ano, eu estou dizendo nós como igreja local, ok? Então, tudo que a gente vem falando aqui é pensando na igreja local. Porque eu não consigo mensurar a igreja universal. Nem pode usar mais esse termo, né? O pessoal da eclesiologia, eles sofrem muito. Ainda bem que eu não sou dessa área, especialista, né? Mas eles têm que mudar os termos sempre, porque eles usavam esse termo, igreja local e igreja universal. Aí o Edir Macedo foi, global parece que é da Rede Globo também de TV, tem que mudar, entendeu? Aí universal não pode mais, mundial não pode mais, internacional não pode mais, global não pode mais. Aí eu estou usando ultimamente a igreja planetária, né? A igreja terráquea, ou seja, a igreja que se reúne aqui, que a gente chama de PIB Itaim, e todos os discípulos de Cristo espalhados sobre a face da terra. Gente, os princípios eternos valem para a igreja toda, mas nós não somos a igreja toda, nós somos PIB Itaim. PIB Itaim faz parte da igreja toda, mas a gente não pode criar um método, um processo, um treinamento para a igreja toda. A gente não consegue falar com todo mundo. Então a gente precisa, pelo menos, conseguir falar com a gente aqui dentro. E se a gente fizer bem feito, a gente coopera com a do mundo todo. Se a gente não fizer bem feito, a gente não coopera. Então nós estamos falando aqui na perspectiva de igreja local. Por quê? Porque a gente quer justificar, às vezes, as nossas ações evangelísticas, ou evangelizadoras, depende do ponto de vista. A gente quer justificar com os resultados da igreja toda. Não, eu falei de Jesus para 50 pessoas, pastor. Deve ter uma meia dúzia de salvos por aí. Tá, mas você consegue contactá-los? Você consegue sentar com ele uma vez por semana, por mês? Você consegue ensinar a Bíblia para ele? Você consegue caminhar com ele? Você consegue orar com ele? Você consegue fazer dele um discípulo? Não, então não valeu, irmão. Porque não foi isso que a gente foi mandado fazer. Ide e falai. Não é falai, é fazei. Discípulo. Ah, mas eu falei para um monte de gente. Excelente, irmão. E quantos você fez? Não fiz nenhum, então não valeu. Porque se no final do processo, ao invés de sapato, saiu chinelo, deu prejuízo do mesmo jeito, porque o sapato seria vendido por R$500. O chinelo é no máximo 50. Ah, a gente não conseguiu sapato, mas fizemos chinelo. Ah, e o dono da fábrica, parabéns. Não vou tomar todo o prejuízo, vou tomar só uns 70% de prejuízo. Ah, já estou feliz. Claro que não, irmão. Irmão, se é para falar, pensa comigo. Se é para falar, vamos sair daqui todo mundo, cada um com megafone. Vai meia dúzia para Silva Teles, vai meia dúzia lá para outra, vai meia dúzia aqui para a estação, vai meia dúzia para o Helena, ou para o Romano, e a gente fica com um megafone na rua, gritando João 3,16 para todo mundo. O que nós estamos fazendo aqui então? Se é para falar, bora falar, ué. Eu estou falando aqui para um grupo muito menor. Se eu estivesse lá na Silva Teles, com um megafone, eu falaria para um grupo muito maior. Se o que Jesus mandou eu fazer é falar dele, eu estou errado de estar aqui, tentando ensinar para vocês. Eu deveria estar lá na praça gritando, João 3,16, e quem não aceitar vai para o inferno. Aí no final do dia eu deito na cama, eu fiz a obra de Deus. Uma meia dúzia deve ter aceitado, vai para o céu, aleluia.
Irmão, vamos falar a verdade, nós estamos se iludindo a vida toda, achando que está fazendo o que Deus mandou, está fazendo nada. Está fazendo nada, não está fazendo. Ou a gente dá o braço a torcer, assume esse negócio e decide o que nós vamos fazer. Pastor, eu entendi, mas eu vou continuar não fazendo. Você tem esse direito. Sua salvação não depende disso não, irmão. Você creu em Jesus, você vai para o céu, estamos juntos. Não estou falando de ir para o céu, estou falando do que faz até ir para o céu. Então, se a gente botasse dinheiro, botasse trabalho, e no final saísse gente salva, tá certo. Sim ou não? Mas ainda assim não foi o que ele mandou fazer. Salvos. Qual é a palavra lá? É sozo, que é salvo em grego. Se for sozo, tá certo. Vamos conferir? Mateus 28, 19. Deixa eu te mostrar aqui a palavra, ó. A palavra é essa. Matetezate. Isso aí não é salvo. Isso não é lavado, remido, redimido, eterno, não. Isso aí é gente que anda comigo e aprende comigo. Matetes. Matetezate é fazer o matetes. O que é o matetes? É o cara que anda comigo e aprende comigo. Traduzindo para o português, discípulo. Então a palavra aqui não é sozo, que seria traduzido por salvo. Não é. Então, meu irmão, aqui está registrada a ordem que Jesus deu. Ou eu faço isso, ou eu dou o braço a torcer e confesso, eu não estou fazendo o que ele mandou. A gente só precisa ser coerente, irmão. Eu nem quero que você mude de ideia, eu só quero que você seja coerente. Eu nem quero que você concorde com Jesus, porque eu não estou falando nada de mim, eu estou lendo o que Jesus falou. Essa ideia aqui não é minha. Aliás, para mim, é muito melhor fazer salvo, é muito mais fácil. Dá muito menos trabalho. Nossa Deus. Para mim, é melhor fazer salvo. Só que não é o que ele mandou. Aí a gente fica nesse dilema. A gente faz o que é mais fácil ou a gente faz o que ele mandou? Aí a gente tem que decidir. Entendeu? Nós já estamos salvos. A nossa salvação não depende de nada disso aqui. Isso aqui não é conversa de soteriologia. Isso aqui é conversa de discipulado. A salvação é pela graça, mediante a fé. Está resolvido. Creu, estamos no céu. O que nós estamos falando aqui é o que é que a gente faz entre o momento que a gente creu e o momento que a gente foi para o céu. Cada um tem um momento diferente aí. Tem gente que entre o dia que creu e o dia que foi para o céu, dá 70, 80 anos. Tem gente que dá 70, 80 dias.
Não importa o prazo, a gente precisa responder essa pergunta. O que é que nós vamos fazer entre o dia que a gente creu e o dia que a gente vai para o céu? O que a gente faz nesse intervalo? O Novo Testamento é bem claro em dizer: no intervalo, façam discípulos. Então, qual é a nossa resposta? Ou a gente faz discípulo, ou a gente confessa que não quer fazer o que ele mandou. Só isso. Só isso. Qual é o nosso problema? A gente é incoerente. A gente diz que está fazendo, mas não está. Então vamos assumir de uma vez a nossa desobediência, irmão. Tem problema. Nós vamos para o céu do mesmo jeito. Vamos dar as mãos todo mundo e falar: Senhor, perdoa, a gente não consegue, a gente não quer, a gente não vai rolar, tá bom? Eu vou para o céu só e é o máximo que dá para fazer, ok? Ok. Então vamos continuar fazendo nossos eventos, gastando nosso dinheiro e vamos todo mundo feliz para o céu. Alguém pediu a palavra aí? Deus quer que todos sejam salvos, certo? Mas Ele não impõe a salvação, Ele oferece como escolha, né? Então, quando a gente é discipulado, a gente aceita a salvação. Quando deixa de discipular, a gente nega a salvação pelo outro. Esse Ricardo é terrível. O Ricardo perguntou assim: quando Deus quer que todo mundo seja salvo, o que vocês acham? Sim ou não? Ok, Deus quer. Mas Ele decidiu, na sua soberania, usar os seus filhos para fazer isso. Sim ou não? Então o Ricardo perguntou: quando Deus me oferece a salvação através de alguém, porque eu até sei que Deus salva em sonho, em milagre, mas de acordo com a necessidade. No Brasil, a gente tem pouquíssima necessidade dessa salvação miraculosa. Então, não tendo necessidade, Deus conta com a gente fazer a nossa parte, né? É a gente que tira a pedra, é Ele que ressuscita, cada um faz sua parte. Então, eu recebi o Evangelho através de uma pessoa. Você foi através do quê? Hein? Ah, foi de um folheto. Quem te entregou esse folheto? Um cachorro, um macaco, um peixe? Uma pessoa. Me ajuda. Obrigado. Ah, foi através da rádio. E quem é que estava falando lá na rádio? Uma pessoa. Então, todos nós aqui, 99,99999% dos crentes no Brasil, receberam o Evangelho por uma pessoa. O Ricardo perguntou: quando Deus usa uma pessoa para me apresentar a vida eterna, eu aceito, mas não passo isso para frente, eu estou impedindo e atrapalhando Deus de salvar? O que é que vocês responderiam para o Ricardo? Quem está no chat aí pode responder se quiser. Eu não tenho resposta. O que eu respondo? Deixa eu ver se tem alguma aqui falar nisso. Ó, Tocantins, Deus abençoe. Não temos aqui perguntas, nem resposta. Então, como ficaria o diagrama se a gente ouvisse o que Jesus mandou? De acordo com o que nós acabamos de ler no original em grego, de acordo com o que Jesus mandou, o diagrama teria que ser esse: bota dinheiro, bota trabalho e sai discípulo. Qualquer diagrama diferente desse é desobediência. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo a PIB Itaim é obrigada a ficar nesse diagrama, não estou dizendo isso.
Porque obrigado não é não. O que eu estou dizendo é, estamos nesse diagrama? Se estamos, continuemos. Se estamos nesse ou nesse, ou a gente muda, ou a gente dá o braço a torcer e confessa, sou desobediente, vou morrer desobediente. Simples. O que não pode é a hipocrisia. E a hipocrisia é o calcanhar de Aquiles da igreja. É por isso que a maioria não quer o evangelho. Porque a gente fala uma coisa e faz outra. O Ricardo, aí você está contando o final do filme já, né, Ricardo? Ricardo é maravilhoso. Aí, tá vendo? Porque qual foi a conclusão óbvia que o Ricardo chegou? Quando sai o discípulo do lado de cá, o que é que ele faz? Ele vem para o lado de cá e entra no negócio de novo. Aí agora é ele que vai botar o trabalho para fazer discípulo. E aquele discípulo vai vir para cá e vai botar dinheiro, e vai botar trabalho e vai sair lá. Aí a gente vai para esse diagrama, ó. Então, como fica o processo? Nós temos a evangelização. Quando eu evangelizo alguém, apresento o evangelho, eu gero um convertido, um salvo. Mas eu preciso fazer a segunda etapa do processo, que ele está chamando de processo de edificação. Então, para gerar um convertido, qual é o melhor método? O meu testemunho pessoal. E daqui a pouco nós vamos ver como que ele orienta da gente fazer o nosso testemunho caber dentro de 1 minuto, ou de 1 hora, dependendo da oportunidade. Então, o melhor método para gerar convertido é através do meu testemunho, o que é que Deus fez em mim. Só que não acaba aí o processo. Essa é a primeira parte do processo. A segunda parte, ele está chamando de edificação. Colossenses 2, 6 e 7, que a gente acabou de ler. Continuem a crescer em Cristo. Então, ele está dizendo, para a primeira parte do processo, o melhor método é o testemunho. Para a segunda parte do processo, o melhor método é o acompanhamento, ou seja, na convivência. Qual é o nosso problema? O máximo que a gente está conseguindo fazer é a primeira parte do processo. E a gente, quando consegue, porque vamos ser sinceros, nem sempre estamos conseguindo. Aí, quando a gente consegue completar a primeira etapa, que é fazer o cabedal do sapato, a gente fez o cabedal. Só que na segunda parte tem que botar a sola. Aí, quando a gente consegue, a gente está fazendo alguns, não todos, alguns cabedais bem feitos, só que quando o dono pega o sapato para botar para vender, só tem o cabedal, falta a sola. Quem vai comprar sapato sem sola? Ou seja, prejuízo do mesmo jeito. Quando a gente consegue, a gente faz a primeira etapa, e a primeira etapa é só a metade. Tem a outra metade, irmão. Tem a outra metade. A gente não pode deixar esse sapato sem sola. Então, o que é que Jesus mandou fazer? Que a gente chama de grande comissão. Grande, porque é para todo mundo. Comissão, porque a missão é de Jesus. E Ele nos deu o privilégio de operar junto nessa missão. Nós somos missionados. Então, o que é a grande comissão? Com o meu testemunho eu gero um convertido, e com o meu acompanhamento eu gero um discípulo. E dou a esse discípulo condição necessária para ele gerar, pelo testemunho dele, um convertido, e depois, em acompanhamento, gerar um discípulo. Aí ele dá condição a esse para gerar
E aí vai embora. É por isso que chegou na gente. Chegou na gente porque teve gente fazendo isso aqui certo. Qual é a nossa preocupação? Não pode parar na gente. A gente tem que continuar, mas tem que continuar fazendo isso, porque foi isso que Jesus mandou. Então, quais são as necessidades básicas para esse processo? Proteção. Então, olha só. Gálatas 4:19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo disse que gerar um convertido é uma dor de parto, não é fácil. Aí ele diz, mas não é só essa primeira dor, tem uma segunda dor, que é até que Cristo seja formado em vocês, ou seja, até que vocês virem discípulos que fazem discípulos. Essa é uma segunda dor de parto. Porque já falamos sobre isso. E alguém até, usou um nome muito macabro. Nós já falamos que, se a gente fica sabendo que uma mulher gerou um filho e largou na beira do Tietê, a gente se revolta. Mas a igreja, infelizmente, na maioria dos casos, está sendo essa mulher. Está gerando vários convertidos e não está alimentando e acompanhando o crescimento de nenhum. Então, aquilo que eu sinto, quando eu olho para uma mulher que largou o filho na beira do Tietê, é o que Jesus sente quando olha para a igreja. Ou isso deixa a gente irado, enlouquecido, querendo fazer justiça, porque uma mulher não pode abandonar um bebê desse jeito. Então, essa dor de parto, irmão, é terrível. É terrível porque, por melhor que seja, qualquer mãe não consegue criar o filho de todo mundo. Portanto, a gente até tem igreja que está fazendo, mas não consegue fazer com todos. A gente até tem membros da igreja que não estão abandonando seus bebês na beira do Tietê, mas são poucos, e aí não dá para fazer com todo mundo. É pouca mãe para muito bebê. E os perigos do Tietê só aumentam a cada dia. 2 Coríntios 13:7. Estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente pareça que nós fomos aprovados, mas que vocês façam o bem, mesmo que pareça que nós fomos reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Irmãos, ou a gente tem coragem de se olhar no espelho e falar a verdade, ou a gente vai continuar se iludindo, achando que está sendo igreja e não está fazendo sapato. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Ou a gente olha para a verdade, ou a gente vai continuar abandonando os bebês na beira do Tietê.
A amizade. Então, o que é que precisa para fazer discípulo? Primeiro, proteção. Um convertido é um recém-nascido espiritual. Precisa de proteção, precisa de cuidado, precisa de alimento. É esse amor de mãe, disposto a fazer qualquer coisa pelo filho. Por que a maioria dos jogadores de futebol que tiveram boas mães, quando ganha dinheiro, a primeira coisa que faz é dar uma casa para a mãe? Já reparou isso? Um músico que teve uma boa mãe, só que era muito pobre, primeiro bom dinheiro que ele ganha, dá uma casa para a mãe. Por quê? Porque até ele conseguir aquele dinheiro, quem se sacrificou por ele foi a mãe. A mãe protegeu, a mãe cuidou, a mãe acompanhou, a mãe levou. Eu já ouvi história de que a mãe levava o menino nas costas, que o menino treinava o dia inteiro, depois ia embora a pé e morava longe. O menino não aguentava nem andar, porque treinou o dia inteiro. A mãe jogava nas costas e levava embora. Aí o cara foi contratado, ganhou 1 milhão. Primeira coisa que ele fez? Uma casa para minha mãe. Pois não? Quando meu filho tinha 7 anos, eu consegui uma casa em um lugar. Que era onde eu morava lá, era 1 hora de caminhada. Só que eu precipitei e troquei ele de escola. Aí não consegui mudar naquele espaço de 6 meses. Eu carregava meu filho no ombro até chegar na escola. Com 7, 8 anos. Botou o filho numa escola que era longe de casa, o que fazia? Levava nas costas. Maravilhoso. Então, por isso que Paulo usa a metáfora da dor de parto. Ele está se referindo ao parto para pegar todas as características de uma boa mãe. Porque não tem como, irmão, por melhor pai que a gente seja, não tem como estabelecer uma relação com o recém-nascido, porque saiu de dentro dela, não saiu de dentro de mim. No decorrer da história, os pais podem estabelecer relações mais fortes e firmes com os filhos, os pais homens, né? Mas os recém-nascidos não tem como estabelecer uma relação mais forte do que a própria mãe que acabou de dar à luz. Então, o que Paulo está chamando a nossa atenção? Se nós, como igreja, temos gerado convertidos, que tipo de mãe não consegue estabelecer uma relação muito forte com um bebê que acabou de nascer de dentro de si mesmo? Aí, se eu te perguntasse, tirar o bebê de uma mulher, acabaram de tirar e levaram para ela ver, e ela está lá anestesiada, mas acordada. Quando chega com o bebê perto dela, ela cospe e fala: tira esse menino de perto de mim. O que você acha? Acabou de nascer, acabou de sair de dentro dela, e ela não quer abraçar, dar carinho ou se emocionar. Ai, meu filho, o menino está com a cara de joelho, todo cinza, cheio de sangue, não é bonito. Ela olha e fala: ele é lindo. É a mesma coisa na igreja, irmão. A pessoa acabou de converter, está com a vida toda desgraçada. Não é bonito, mas a mãe, olha aí, ai, que menino lindo, vem cá, menininho da mamãe. Então, toda vez que alguém se converte, começa a frequentar nossa comunidade, e ainda não está tão bonito quanto a gente espera, como que a gente tem olhado para esses recém-nascidos, se a gente não está olhando como essa mãe dizendo: é lindo meu menino? Ou a gente age assim, ou nós somos uma péssima mãe, como igreja. Porque a verdade é que a gente está olhando os novos convertidos e está deixando eles se virarem sozinhos. Que tipo de mãe faz isso?
Tem que ter relacionamento, tem que ter convivência. Quando uma pessoa aceita Jesus no nosso meio, o ideal é que ela saísse daquele momento com 50 convites para almoçar, para jantar, para tomar café. E, no entanto, converte, frequenta nossos eventos e não recebe um convite por anos. Puxa aí na sua memória, quantos convites você recebeu dos seus irmãos para conviver com eles sem ser em eventos da igreja? Tem gente que frequenta a igreja por anos e nunca recebe um convite. Que igreja é essa, irmão? Que mãe é essa? Que cuidado é esse? Alimento. Pedro fala para a igreja: vocês são novos, convertidos. O que é que dá para quem é recém-nascido? Leite. Mas depois que cresce, alimento sólido. Nem leite a gente está dando. Se eu pegar, e você sabe que eu sou doido, eu sou capaz, a lista das 100 pessoas que eu batizei aqui, e perguntar para todos eles: me dê os nomes das pessoas que chamaram vocês para te ensinar alguma coisa da Bíblia, de Deus ou da igreja. Pedir para os 100, me dá os nomes dos membros maduros da igreja, discípulos de Cristo, que procuraram eles para discipulá-los. Que chamou pelo menos para uma coisa sobre Bíblia, sobre Deus, sobre oração, ou se preocupou em protegê-lo, andar com ele ou alimentá-lo com a palavra. E eles vão me dar os nomes de todo mundo que fez isso. Você acha que a lista vai ter quantos nomes? Qual foi a última pessoa, irmão, que você chamou para conversar sobre um versículo bíblico e orar e perguntar, com tempo para ouvir a resposta: está tudo bem? Como é que é a nossa convivência? Chegando para o culto: ei, boa noite, tudo bem? Tudo bem, canta, 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 ouve, ei, boa noite, tchau, boa semana. Moisés fez assim, Elias fez assim, Jesus fez assim, Paulo fez assim, ninguém fez assim. Por que a gente está achando que vai funcionar? Treinamento. Tem que ensinar alguma coisa. Por quê? Porque recém-nascido não nasce pronto. Só faz caca mesmo. Sujeira e prejuízo. É isso que recém-nascido sabe fazer. Não produz nada, só dá despesa. É fedido para limpar, e tem que limpar 5, 6, 7 vezes por dia. Nós não estamos nem dando comida, quanto mais limpando. Dando banho, botando para dormir, banhozinho de sol. Irmão, olha o cuidado com a vida nos primeiros 6 meses de um bebê, e vê se a gente está fazendo assim nos 6 primeiros meses de alguém que converte na nossa comunidade. O que nós estamos fazendo, irmão? Não estamos fazendo nada. Quando dá um boa noite, graças a Deus, pelo menos educado foi.
Tem que andar junto, senão não funciona. Tem que andar junto, senão não funciona. Irmãos, vamos ser sinceros, a gente não está sabendo o nome da pessoa. A gente não sabe o nome das pessoas. Como assim, gente? Constância, oração, leitura, progresso, tem que progredir, está sabendo mais coisas, está aprendendo mais coisas, está frequentando mais eventos, está lendo mais a Bíblia, está conversando mais com Deus. Como tem sido o progresso desses bebês? Estão crescendo, estão saudáveis, já fez os exames, quando fica doente, qual é o remédio que tem que dar? Às vezes tem que levar no pediatra, está aqui atrás o consultório, gratuito. Melhor rir do que chorar, né? É fácil fazer, gente? É tão complexo quanto criar um filho. Agora, antes de criar o primeiro filho, a gente sabia criar filho? Não. Então, com o que é que a gente contou? Com o nosso instinto de proteção e cuidado. Quando o Espírito Santo vem habitar na gente, esse poder do Espírito nos dá esse instinto de cuidar dos mais novos. Vem no pacote de toda mulher saber cuidar de um bebê. Vem no pacote, com raríssimas exceções, por falhas gigantescas de caráter ou desvio de outras coisas, mentais ou psicológicas. Mas o padrão é, toda mulher nasce com esse dispositivo. Portanto, todo crente nasce com esse dispositivo. Qual é a pergunta que o Ricardo está doido para fazer? Então, quem não tem um dispositivo não é crente? O Ricardo disse, a gente não sabe ou a gente não tem experiência. A senhora tem 4 filhos, não é isso? Vocês me inspiram, sério. Eu olho assim e falo, gente, como é que cuida de 4 meninos? Eu não daria conta não, viu? Tem que cuidar pelo menos de 4 discípulos, né? No seu primeiro, que é o seu mais velho, o menino, né? Você sabia tudo de maternidade? Sabia quanto? De 0 a 10? 2. De 0 a 10 ela sabia 2. Aí você teve o segundo, teve a menina, né? Outra menina, e o mais novo é o menininho. Tá vendo? 4 filhos. Qual que é o mais velho, qual que é o mais novo, se é menino, se é menina. Isso é o básico, irmão. Isso é o básico. Saber o nome, onde é que mora, os filhos que tem. Nem isso nós estamos sabendo, me ajuda, pelo amor de Deus. No quarto menino, que é o mais novo, de 0 a 10, você já sabia quanto? 10. Você já fica mais assustada quando cai? Mas quando o primeiro caía, você... vai morrer. Agora cai, você vai, levanta daí, para de chorar. O que é que o Ricardo quis perguntar? Se a gente não começar a fazer, a gente nunca vai aprender.
Na primeira vez, de 0 a 10, a gente consegue 2. Mas na quarta vez, já consegue 10. A gente precisa, irmão. É igual comer, igual coçar. Tem que começar. Você acha que você errou em alguma coisa na criação dos seus filhos? Sim ou não? Sim. Você acha que você errou mais com o primeiro ou com o último? Errou mais com o segundo. Se você continuasse tendo filho, calma, não é uma profecia não. Quando você tivesse o seu 18º filho, você acha que erraria menos? É isso, irmão. É simples. Ninguém começa. Como é que é aquele meme? Não tem um meme agora na internet assim? Primeiro você começa, depois você melhora, é isso? É assim o meme? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar aí, meme. Primeiro você começa, ó. Já tem aí, ó. Olha lá, ó. Primeiro você começa. Ó. Aí depois você melhora. Olha lá, ó. O menino começando com a câmerazinha e tal. E aí depois ele já melhorou. Olha lá, ó. Aí a galera zoa. Primeiro você começa, depois melhora. Aí como se fosse, né? Primeiro você começa, ó. Depois você vira referência. O pessoal tá fazendo esse meme aí na internet. Olha lá, ó. Rapaz, esses aqui vou te falar, hein? É aquele jogador de futebol, Thiago Silva, né? Ele com a esposa lá, ó. Primeiro começa, depois melhora. Gente, discipulado é isso aqui. Ninguém começa perfeito. Ela falou, no meu primeiro filho, de 0 a 10, eu era 2. Mas agora no último filho, de 0 a 10, eu já me sinto 10. Ou seja, não tem mais surpresa, né? Desafios tão complicados. Quando começa a chorar, eu já sei mais ou menos qual é o problema. No primeiro, desesperava, não fazia ideia. Qualquer choro acha que vai morrer. Já no quarto, fala, não, isso aí é dor de barriga. Vem cá, dá umas gotinhas desse negócio que resolve. Então, qual é a nossa decisão? A gente precisa decidir começar. Depois a gente melhora. O problema é que a gente acha que para começar tem que saber tudo. Já tem que começar com 10. Não, irmão, pode começar com 0, com 1, com 2, igual ela. Ninguém cria o primeiro filho sabendo tudo. Discipulado é a mesma coisa. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Deixa eu ver se tem pergunta aqui de alguém. Não temos. Primeiro começa. É fácil, tão fácil quanto criar um filho. Como que eu criei? Meu menino está com 22 anos. Você me perguntar o que eu fiz, eu olho para trás e eu, sinceramente, eu não lembro exatamente o que eu fiz. Eu fui fazendo, e criou, tá aí, ué, fazer o quê? Tá aí, tem que criar, vamos criar. É fácil? Claro que não, mas não é impossível. E quando a gente tem um mínimo de inteligência, de moralidade, de bondade, o mínimo, a gente sabe que gerar um filho exige de nós a responsabilidade de criar esse filho. Eu sei que nem todos têm essa consciência. Eu mesmo. Eu era um bebê, meu pai sumiu.
ele não se sentiu responsável pela criação do filho dele. Ele. Mas aí no meu caso, quando eu peguei o Manuzinho lá na maternidade, desse tamanhozinho assim, ó, nasceu de 7 meses, cabia menor que meu antebraço, que eu olhei aquele menino, todo cinza, todo enrugado, a enfermeira pegou ele, foi dar banho nele, esfregando um negócio nele, eu fui brigar com ela, achando que estava machucando o menino, que eu parecia uma escova de lavar roupa, mas não, é um pelinho fininho, né? Quando eu olhei aquele menino, ele abriu o zoião para mim assim, um zoião azul. Ô, gente, eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos. 19 anos. 60 quilos. Uma calça larga, um tênis rasgado, uma camisa, o cabelo grande. Skatista, o que eu fazia para viver? Eu andava de skate. O vô da minha esposa morreu sem entender como que alguém vive andando num brinquedo. Fala, meu lindo. Tá gostoso o bolo? Quando eu olhei para aquele menino, eu falei, eu não sei como. Eu vou pular de cima de uma casa, eu vou descer um corrimão de 200 degraus, eu vou treinar 50 horas por dia, eu não sei como, mas eu vou criar esse menino. Eu não vou fazer o que o meu pai fez comigo, não. Ainda que, se por algum motivo eu não estiver mais casado com a mãe dele, mas eu vou criar ele. Então, você conhece a dignidade da pessoa, você conhece a honra da pessoa, como ela reage diante de um desafio e a sua responsabilidade. Você conhece o caráter de uma pessoa, ó, viu o que eu acabei de falar? Acontece sempre. A gente aqui não repara. Você conhece a dignidade e a honra de uma pessoa de acordo com a reação dela na hora da necessidade da responsabilidade. Chegou um momento que eu não estava mais conseguindo criar o Manuzinho com o skate. O que é que eu fiz? Larguei o skate e fui trabalhar num posto de gasolina. Por quê? É minha responsabilidade cuidar desse menino. Eu amo muito o skate, mas agora, como pai, a minha primeira responsabilidade na vida não é mais ser um bom skatista, é cuidar desse menino. Se o skate não está me dando condição de cuidar desse menino, eu vou mudar de cidade, de estado, de profissão, vou estudar o que precisa, vou trabalhar o quanto for necessário. Porque o objetivo é criar esse menino. Enquanto ele não estiver grande, formado, casado, eu não sossego. A igreja tem feito dessa forma? Se for necessário mudar, a gente muda, porque o objetivo é criar os meninos. É assim que a gente faz? Se for necessário, a gente muda de método, de ferramenta, de lugar, de horário. A gente muda, porque o objetivo é criar os meninos. É assim que a igreja faz? A gente não muda, é desse jeito. Quem não quiser, a porta está ali. A gente não está disposto a mudar uma unha, irmão, para criar melhor os meninos que nós estamos gerando. O que é que você acharia se eu te dissesse, eu quero confessar aqui o meu pecado de que
Eu não consegui ser um bom pai para o meu filho, porque eu não consegui abandonar o skate. Mesmo machucado, mesmo sem patrocínio, eu continuei acordando meio-dia, almoçando, alongando, indo para a fisioterapia, e depois de 6 da tarde até meia-noite, andando de skate todo dia, mesmo que isso não me ajudasse a criar meu filho. Meu filho não teve boa comida, meu filho não teve boa roupa, meu filho não dormiu num bom colchão, meu filho não estudou numa boa escola, meu filho não teve acesso às coisas boas, porque eu não fui capaz de abrir mão de andar de skate para poder cuidar dele. Então meu filho hoje não é bem educado, não é bem nutrido, é cheio de complicações e traumas e confusão, porque eu não quis abandonar o skate. Eu sou skatista, e eu vou morrer skatista, porque eu saí na capa da revista, porque eu contando histórias vangloriosas do skate, a vida inteira contando história de skate, e isso enche a boca do menino? Não! A igreja faz a mesma coisa, irmão. Eu não abro mão disso. Eu não quero parar de fazer isso, eu não quero mudar isso, eu não estou disposto a aprender um negócio novo. Mas e os meninos que a gente precisa criar? Que se lasque para lá, é isso que a gente faz. Vamos terminar. Onde é que está? Aqui. O processo da grande comissão tem 2 etapas. Qual é o nosso problema? Quando raramente a gente consegue, a gente está cumprindo só a primeira parte. Temos que cumprir a segunda parte. Envolve essas necessidades básicas. É como cuidar de um bebê recém-nascido. Ou a gente protege, ou a gente convive, alimenta, ensina, vive com ele constantemente, todo dia. Tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira o dedo da tomada, 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 constantemente, todo dia, todo dia, todo dia. Senão não é bem educado. Nós estamos passando ano, não é dia não, irmão. Nós estamos passando ano, eu vou até... Nós estamos passando década e não estamos cuidando de nenhuma pessoa com uma orientação. Tira o dedo da tomada. Com um filho, a gente faz isso 10 vezes por dia. Tira o dedo da tomada. Daqui a pouco, tira o dedo da tomada. Tira o dedo da tomada. Daqui a pouco ele vai ter maturidade e não vai ficar enfiando o dedo em tomada. Ok, mas enquanto ele não tem maturidade, o que é meu trabalho? Tira o dedo da tomada, tira o dedo da tomada, tira o dedo da tomada. Monte de bebês espirituais que Deus está gerando através de nós. Tudo enfiando o dedo nas tomadas e nós olhando. Tomada. Acorda, irmão. Acabou.